Olá, olá! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Vem que eu te conto! Que saudade que eu estava de todos vocês, de contar história, de levar a magia, a criatividade, a imaginação. E hoje, será que tem histórias? Eu nem perguntei a Caixa Mágica, mas... Bem, eu convidei a Caixa Mágica para vir hoje aqui, para me dar inspiração para contar a história para vocês. Vamos saber dela? Bora? Ah, calma! Antes de qualquer coisa, eu quero mandar um beijão para o Felipe lindão, filho da Daniele, do Vitor Menezes. Recebe meu beijo na bochecha, tá bom? E vamos escutar histórias? Bora? Bora lá? Vamos saber da Caixa Mágica que história a gente tem hoje? A gente tem história hoje? Tem Caixa Mágica. Tá tão calada. Caixa Mágica tem? Que bom. Mas o quê? Ela tá dizendo aqui que ela só vai autorizar a história se vocês contarem de 1 até 3. Já pensou? Vamos lá então. Bora lá contar comigo? 1, 2, 3. Que maravilha! Tem história muito linda e gostosa para contar. E a gente vai começar. Ah, eu entrei na roda. Ah, eu entrei na roda. Ah, eu entrei na roda só pra te contar. Contar o quê? Te contar uma história. Te contar uma história que trago com carinho, lelê, pra poder te dar. Pra poder te dar. Uma história é um presente que todos temos para dar. Por isso agora, minha gente, uma história eu vou contar. Vladimir era um menino bem travesso e bem esperto. No Natal, ele ganhou muitos presentes. Ganhou sapatos, ganhou roupas, ganhou jogos de Lego, ganhou videogame, ganhou livros, ganhou lápis de cera, ganhou lápis de cor. Mas o que Vladimir gostou mesmo, foi de uma caixa de madeira. Uma caixa de madeira. Na caixa vinha um frasco, um vidro, sem nada dentro, um vidro. Tinha outro frasco com um líquido chamado éter. Vinha algodão. Vinha uma rede de nylon. Vinha alfinetes coloridos. E vinha no fundo da caixa um pedaço de cortiça. A cortiça servia para algo que fosse pregado nela. Aqueles alfinetes era para pregar alguma coisa. Aí o Vladimir ficou se perguntando para que servia aquela caixa. Foi então que o pai do Vladimir chegou para ele e disse que aquela caixa era muito especial. Aquela caixa era de um colecionador de borboletas. Sim, Vladimir pulou de alegria. Já imaginou? Ele já havia escutado falar de colecionador de ostras do mar. Não, de búzios. De búzios, de papel de carta, de selos do correio, de cartões postais, mas colecionador de borboletas. Aí Vladimir se sentiu muito importante. No outro dia de manhã, acordou cedinho com sua caixa, colocou debaixo do braço. Por trás da casa dele tinha um lugar, que era pertinho do rio, que existia milhares de insetos. Imagine vários tipos de borboletas. E Vladimir começou a caçar durante toda a manhã. Nesse tempo,
Vladimir já tinha conseguido caçar 5 borboletas, tinha colocado dentro do frasco de vidro. Foi então que Vladimir, de repente, escutou uma voz. Essa voz cantava, parecia a voz de uma pessoa. Vladimir prestou bastante atenção e a voz continuava a cantar. Parecia que Vladimir conhecia aquela voz. Não era estranha, mas ao mesmo tempo era estranha. Apurou o ouvido, foi se aproximando da voz. Quando chegou bem próximo, ele viu a borboleta mais linda, mais iluminada que os olhos dele já haviam visto. A borboleta era perfeita. Ela iluminava mais que a luz do sol. As cores dela eram mais coloridas do que o arco-íris. A voz daquela borboleta era tão doce, tão doce, tão doce, que parecia algodão doce. E o canto parecia de uma pessoa. Foi então que Vladimir se aproximou e a borboleta tentou voar. Vladimir jogou a rede de nylon sobre a borboleta e a borboleta, debatendo-se lentamente, parou. Ele chegou próximo a ela, tirou a rede de cima das asas dela, pegou a borboleta e colocou no frasco de vidro. Observava a borboleta e ficava encantado com as cores dela e o quanto ela brilhava. Foi então que Vladimir, enfim, escutou a voz. Não podes me prender, menino. Vladimir, assustado, coçou os olhos. Ai, será que ele estava vendo alguma coisa? Ai, meu Deus, será que aquilo era real? E a borboleta continuou. Não podes prender as borboletas. Você sabe como as borboletas surgiram, menino? Vladimir disse que não sabia como as borboletas já surgiram no mundo. Foi então que aquela linda borboleta falou para Vladimir que um homem sábio que morava na Índia, um dia viu que o ar precisava de um colorido. O céu precisava de muitas cores. Um dia, este homem sábio pegou todas as rosas coloridas de um jardim, soltou-as no ar e daí todas aquelas pétalas, daquelas rosas coloridas e perfumadas, se transformaram em borboletas. As borboletas não nasceram para serem presas. As borboletas nasceram para iluminar e colorir o ar. Iluminar e colorir o dia. Vladimir, olhando atentamente para aquela história, olhou para a borboleta seriamente. Não, Nanina, não. Eu peguei você e você será minha. As borboletas nascem, morrem e são colecionadas por pessoas como eu, colecionadores de borboletas. A borboleta calmamente sorria e batia suas asas. Não ia embora. Menino, a borboleta falava com ele com seu tom de voz
doce, tão doce, que parecia algodão doce. Menino, as borboletas nasceram para serem livres. Você já viu que os raios do sol não são presos? Você também já observou que você não pode prender a luz do luar? Você já observou que você não pode prender o aroma de uma plantação de maçãs? E nem as estrelas do céu. Mas as estrelas do céu você pode colecionar. Vladimir ficou olhando para a borboleta, sem saber o que ela estava querendo dizer. As estrelas do céu? Eu posso? Foi então que aquela linda borboleta iluminada olhou para Vladimir e disse que ele deixasse cair a noite. Quando a noite, enfim, caísse, ele olharia para as estrelas do céu e escolheria quantas ele quisesse. Ali, no céu mesmo, ele poderia colecioná-las. Só não poderia guardá-las em nenhum vidro. Mas, todas as vezes que ele precisasse ver as estrelas que ele havia colecionado, ele olhasse para o céu. Lá, no céu, elas estariam guardadas. Vladimir ficou surpreso com aquela informação. Quer dizer que as estrelas eu posso colecioná-las? Sim, menino, sim. Mas eu queria colecionar borboletas. Mas as borboletas não podem. As borboletas devem ser livres. Vladimir olhou para ela e disse: se eu te soltar, tu não serás minha? A borboleta, linda e iluminada, olhou para Vladimir e disse que, se ele a soltasse, ela ia ser para sempre dele. Porque ela, aquela borboleta, era colecionadora de caçadores de borboletas. Vladimir ficou muito alegre, muito, aos pulos, sorria de alegria. Enfim, soltou a borboleta. A borboleta voava lentamente e brilhava mais do que os raios solares e mais colorida do que o arco-íris no céu. E a sua voz era doce que nem algodão doce, cantando no ar pela liberdade. Vladimir fechou a caixa que o pai havia dado. Feliz, voltou para casa. Ao chegar em casa, o pai perguntou a Vladimir como tinha sido a grande caçada de borboletas. Foi então que Vladimir disse que foi a melhor caçada da vida dele. Ele havia deixado ir embora a borboleta mais linda do mundo. Porque a liberdade não se prende, a liberdade se liberta. Essa história é uma adaptação do Agualusa, o caçador de borboletas, da revista Era Uma Vez, e eu trouxe para vocês adaptada. Espero que vocês tenham gostado da magia que é a liberdade. Eu entrei na roda, eu
entrei na roda só pra te contar, só pra te contar. Era uma vez uma linda história de magia. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem me assistindo, por vocês se inscreverem no canal Vem Que Eu Te Conto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, por favor, se inscreve, assiste os vídeos completos, dá um curtir, compartilha, manda para teus amigos, para as tuas amigas, para quem você quiser, para as pessoas se encantarem pelas histórias contadas, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Muita saúde e muita força. Vem que eu te conto.